Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Neste domingo, cristãos no mundo todo celebram o Domingo de Ramos. O nosso calendário litúrgico nos convida à reflexão no texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11, que narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pela multidão que o recebeu estendendo seus mantos e erguendo ramos. Convido você a acompanhar a leitura deste texto bíblico para, em seguida, ouvirmos a nossa reflexão. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Até aqui a nossa leitura do Evangelho. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, nos últimos anos, em nosso país, tem sido muito comuns grandes manifestações populares nas ruas. Pessoas com diferentes ideais, diferentes objetivos, têm ido às ruas para manifestarem as suas vontades, seus anseios, seu apoio ou rejeição a projetos políticos, em muitos casos até mesmo seu desespero. Algumas dessas manifestações chegam a reunir grandes multidões. A história nos mostra que é justamente em tempos de crise que as grandes multidões se sentem mais impelidas a manifestar suas ideias, por vezes até mesmo a se rebelarem. O Evangelho deste domingo de Ramos também nos fala de uma grande manifestação, de uma aglomeração de multidão. Assim como nos dias de hoje, no tempo de Jesus, o descontentamento do povo com a política era praticamente generalizado. O povo da Palestina estava sujeito à autoridade do Império Romano, que cobrava pesados impostos. As autoridades judaicas não se manifestavam quanto a essa injustiça, seja por medo da repressão, seja porque para elas a situação até que era confortável. Mas entre o povo, volta e meia apareciam movimentos rebeldes, movimentos que se insurgiam contra essa dominação. Mas qualquer movimentação suspeita era fortemente reprimida pelo exército dos romanos. A Palestina, nos tempos de Jesus, era como um barril de pólvora prestes a explodir. No relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, da aclamação da multidão que estendia seus mantos sobre o caminho por onde ele passava e que o saudava com ramos nas mãos, o que aconteceu ali foi uma manifestação popular. Foi uma multidão manifestando a sua insatisfação com a maneira como as coisas estavam e depositando todas as suas esperanças naquele homem que entrava ali. Ao entrar montado num jumento, Jesus cumpriu uma antiga profecia do profeta Zacarias, indicando que ele era de fato o Messias, o tão esperado Salvador do povo de Israel. O povo judeu há muito ansiava pela vinda do seu Messias e esperava que ele traria a mudança, a libertação que eles tanto esperavam. Jesus também sinalizou, de acordo com a profecia, que ele viria para trazer a paz. Ele não veio montado em um cavalo de guerra, não veio armado e nem acompanhado de um grande exército. Ainda assim, aquela multidão com certeza depositava nele suas esperanças,
também de uma radical transformação política e social da sua situação. Toda essa euforia, essa movimentação por causa de Jesus, foi vista com certeza com muito medo pelas autoridades judaicas. Aproximava-se a festa da Páscoa, a maior festa do judaísmo, quando milhares de judeus vinham de todas as partes do império para fazer seus sacrifícios no templo em Jerusalém. A cidade estava fervilhando de gente. Essa era uma época do ano em que as autoridades sempre tinham a máxima cautela para evitar tumultos e qualquer manifestação suspeita. E não foi diferente no caso de Jesus. Em pouco tempo, as lideranças religiosas judaicas e o sumo sacerdote confabularam para prender Jesus e matá-lo. Só assim, elas acreditavam, o movimento poderia ser detido, evitando-se uma grande rebelião e a repressão que era de se esperar vinda dos romanos. Com a sua prisão e sua terrível morte na cruz, Jesus certamente desapontou todos aqueles que esperavam que ele fosse derrotar o poder dos opressores romanos. Dentro de alguns dias, Jesus estaria novamente na boca do povo, mas dessa vez a multidão não estaria lhe aclamando, mas pedindo que ele fosse crucificado. Meu caro ouvinte, você com certeza já ouviu o ditado: a voz do povo é a voz de Deus. Essa é uma das maiores mentiras que já se inventou. Não a voz do povo, mas a voz de Jesus Cristo é que é a voz de Deus. Se quisermos ouvir a voz de Deus, temos que dar ouvidos ao que Jesus ensinou, por suas palavras e seus gestos. Temos que ouvir o testemunho que as Escrituras Sagradas dão a respeito de Jesus Cristo. Lá nós encontraremos a voz de Deus. A voz do povo, por outro lado, é inconstante. Por vezes está certa, mas outras vezes está completamente errada. 2000 anos se passaram, e Jesus Cristo continua na boca do povo. As multidões continuam o aclamando. Nenhum personagem na história é tão lembrado e amado quanto ele. Mas por vezes, essas mesmas multidões que o aclamam são aquelas que o negam. Muitas vezes a multidão louva Jesus com seus lábios, mas o nega com suas atitudes. Nós queremos tê-lo como nosso Salvador, mas rejeitamos aquilo que ele ensinou. Dizemos que ele é maravilhoso, mas não queremos agir como ele agiu. Rejeitamos a ele quando rejeitamos os mais fracos entre nós, aqueles por meio dos quais nós deveríamos servi-lo. Nós, cristãos, precisamos estar com Jesus independente do que diga a multidão. Precisamos estar juntos quando a multidão o aclama como rei, mas não podemos abandoná-lo quando ele percorre o caminho em direção à cruz. Esse é o nosso desafio neste domingo de Ramos: sermos constantes, perseverantes, fiéis. Também em meio à dor, ao sofrimento, à crise e até mesmo na sombra da morte. Vamos aclamar a Jesus Cristo como nosso Rei e Salvador. Sim, nós passamos por tempos difíceis, mas a certeza de que Jesus Cristo enfrentou a cruz por nós e de que ele ressuscitou e está vivo é o que alimenta a nossa esperança, a nossa fé. Tempos melhores estão chegando. Que Deus nos conceda a graça de caminhar sempre ao lado do seu Filho Jesus, independente das circunstâncias, e que a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Eu convido você agora a ouvir um cântico e a cantar junto em louvor ao nosso Rei Jesus. Espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver O Filho de Deus que montado vem. enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana que vem em nome do Senhor. Com o alento de grande exclamação, prorrompe com voz triunfal.
de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Vamos ter uma palavra de oração. Bendito Deus e Pai, Tu que enviaste Teu único Filho para a nossa redenção, nossos corações te agradecem e aclamam a Jesus como nosso Rei. Queremos ouvir nele a Tua voz. Queremos encontrar nele a Tua face divina e também humana. Guarda-nos, Senhor, para que quando vier a aflição e a cruz, possamos nos manter fiéis e constantes. Dá-nos perseverança na fé. Acolhe, Senhor, as nossas súplicas por nosso mundo, por nosso país, por cada pessoa que sofre. Que Teu Espírito Santo nos dê conforto e direção. Clamamos por alívio e para que os dias difíceis pelos quais o mundo passa sejam abreviados e que em breve possamos nos encontrar e abraçar novamente como irmãos e irmãs na mesma fé. Em nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos isso. Amém. Queremos também receber a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que você tenha uma abençoada semana na paz de Deus. Amém.